fazer um teste de som aí. Muito bom dia a todos e a todas, professor João Alexandre. Hoje é um dia muito especial, é um dia que estamos gravando aqui ou transmitindo ao vivo, e posteriormente essa transmissão ao vivo ela será disponibilizado o link para os nossos alunos da graduação tecnológica em segurança pública, dos alunos de gestão pública, do nosso polo da Unilins lá em Cotia, e também aos alunos do mestrado em gestão pública e do mestrado em segurança pública da Econ University, que é a nossa universidade parceira para o mestrado e o doutorado. E não poderia deixar de citar aqui, senão vão puxar a minha orelha, os alunos das nossas pós-graduações em geral, né? A pós-graduação em policiamento tático e operações policiais, que está formando a primeira turma agora, e temos mais 2 turmas em andamento, e a pós-graduação em gestão de segurança pública e policiamento, que também agora já está em sua 2ª turma. E com a grande novidade, né, que é dia 1º de agosto, nós começamos a 8ª turma da pós-graduação em planejamento e gestão de policiamento municipal. Então, graças a Deus, eu posso aqui dizer a vocês de forma muito tranquila, né, que os nossos profissionais de segurança pública eles estão estudando, eles estão crescendo intelectualmente, e a parte cognitiva relativo à gestão pública, à gestão de segurança pública, a capacidade holística ou tridimensional que nós temos que ter sobre os assuntos de gestão do Estado, eles são fundamentais e só podem ser adquiridos por pessoas que estejam de alguma forma imersas ou buscando se aperfeiçoar a cada dia nesse complexo cenário. Muitas pessoas acham que fazer segurança pública é somente fazer uma escala de serviço, colocar os homens nas viaturas e sair por aí cumprindo 12 horas de serviço, 24 horas de serviço, dentro de um território sem planejamento, sem gestão, sem metas, sem indicadores, sem nenhuma métrica que possa controlar a produtividade e os resultados positivos dessas ações. E também algumas pessoas, alguns gestores acham que investir em segurança pública é somente abrir mais concurso público, comprar mais viaturas, adquirir mais armamentos e resumem a gestão de segurança nesse tripé: mais homens, mais armas, mais viatura. Mais homens, mais armas e mais viaturas. E o que acontece? Será que esse resultado ele tem sido eficaz? Nós já discutimos em diversas aulas passadas sobre o modelo constitucional de segurança pública. Nós somos um crítico do atual modelo constitucional. Eu não digo nem atual, né, porque ele é de 1988, mas se nós observarmos a mudança que a sociedade teve de 1988 até 2020, portanto, a sociedade do século XXI, ela de forma alguma atende, esse modelo não atende mais às necessidades sociais. A sociedade mudou, o nível de problemática se agravou, com o advento da globalização, os crimes que eram crimes locais, crimes estaduais, crimes nacionais, hoje eles são crimes transnacionais, eles não têm fronteira. Com o advento da internet hoje, um golpista lá no Afeganistão pode sacar o seu dinheiro aí na Praça da Sé, via online, e você nem fica sabendo de onde é. Sites de pornografia, sites de exploração sexual, tudo isso acontecendo a céu aberto nas redes sociais, acontecendo aí na intranet, né, na banda escura da net. E combater esses crimes, enfrentar esse inimigo invisível, se preparar para as investidas que alteram o cenário da segurança pública, passa a ser um dever do profissional que está à frente. Porque é interessante vocês observarem que a segurança pública ela precede de inteligência. Sem inteligência não há a mínima possibilidade de você elaborar um bom
planejamento, estabelecer metas e ter um PDCA adequado às estruturas de gestão. Porque o mal das nossas polícias é que elas resumem a palavra inteligência e às vezes até confundem, né, com serviço reservado, com serviço de investigação. E isso são coisas distintas. Isso são ações da inteligência. Mas a inteligência em si, no sentido estrito senso, é você ter a possibilidade de obter a informação, interpretá-la, codificá-la e se antecipar de posse dessa informação a uma ação que ainda vai acontecer. A uma ação que pode ser importante para o seu processo decisório hoje. Então vamos pegar aqui um exemplo muito claro. Se nós tivéssemos um serviço de inteligência de saúde no Brasil, bem estruturado, com ações de monitoramento global, esse serviço de inteligência saberia, com muita antecipação, a questão do coronavírus. Porque o coronavírus ele não chegou no Brasil, desembarcou de avião, passou na alfândega e falou: eu sou coronavírus, estou chegando aqui para tomar conta de vocês. Não, o coronavírus já existia fora do Brasil, já havia indicadores, já havia aconselhamentos, embora a China tenha escondido isso, mas isso de alguma forma vazou muito antes de nós chegarmos aqui. E se os senhores pegarem os jornais do carnaval deste ano, existe lá, aqui, principalmente em São Paulo, uma notinha de rodapé lá sobre o coronavírus, e em cima da nota de rodapé, uma foto bem grande do carnaval no AMB. Então, ora, nós já sabíamos do coronavírus e estávamos autorizando um carnaval com grande concentração de pessoas. Então, acho que a nossa virada contra o coronavírus tinha que ter sido exatamente no carnaval. Era ali o momento onde toda a imprensa, toda a mídia mundial estava voltado para o Brasil, e é nessa hora que a informação deveria ter sido dada. E a partir daí nos anteciparíamos a esses surtos aí dessa pandemia surto não, né? Uma pandemia que acabou quase que nos pegando de surpresa, se não nos pegou, né? E quando eu digo surpresa, entre aspas, surpresa para mim é falta de inteligência. Né? Você não pode ser surpreendido com questões que venha a impactar a sociedade que você tem a obrigação de gerir, né, de uma maneira, sabe, como se fosse, é mais um fato normal, e não é, ok? Então eu estou fazendo essa breve introdução aqui para que a gente consiga situar a importância do gestor, a importância que o gestor tem que ter em sua visão macro, né, os processos e ferramentas de inteligência que ele deve possuir e, acima de tudo, como que ele irá organizar essas ações em face da sua competência, dos recursos disponíveis e do efetivo humano e das condições logísticas e estruturais que ele possui ao seu dispor, ok? Então nós vamos fazer uma volta no tempo até 1850, né? Vamos buscar lá em um dos pais da polícia moderna, o Sir Robert Peel, que foi um ministro, um político britânico de 1834 até 1841. O Robert Peel, veja a importância, o que ele era? Ele era um político britânico, ele era o primeiro-ministro. E como primeiro-ministro, o que ele fez? Ele se preocupou com o modelo de polícia que tinha para a sua sociedade. Ele verificou que aquele modelo de polícia ele não atendia às expectativas britânicas, e a partir daí, juntamente com outros estudiosos, por isso que muitas pessoas falam que o Sir Robert Peel ele foi o fundador desse conceito moderno de força policial. Mas ele ajudou a criar, junto com outros especialistas, que podemos tratar disso em uma outra aula. Ele ajudou a criar este conceito moderno de força policial no Reino Unido. Tá? Ele não criou para o mundo, ele criou lá na sua esfera de competência, no Reino Unido. E interessante que os senhores para que os senhores venham a notar que
essa ação de melhoria, de repensar, de refundar, de reorganizar e de implantar um conceito moderno de gestão policial, ele partiu de quem? Partiu do 01, partiu do chefe maior, partiu do executivo, vamos chamar assim, embora não haja no sistema britânico um modelo republicano como nós temos aqui, né? Então, mas na estrutura dele de poder político como primeiro-ministro, né? Acima dele, portanto, só o rei e a rainha, ele estabeleceu os fundamentos, né, que nós aqui, que estudamos as ciências policiais de segurança e ordem pública, chamamos como 9 princípios. Né? Sir Robert Peel, ele, a partir do seu processo organizacional de refundação e reconstrução de um modelo policial, ele estabelece 9 princípios que são conhecidos como 9 princípios de gestão ou de gerenciamento de uma polícia moderna, ou 9 princípios de uma polícia moderna, ou como chamam também, modelo de policiamento por consenso. Então existem várias denominações dadas à teoria do Sir Robert Peel, mas para nós que estamos aqui no século XXI, e estamos no Brasil, e que estamos sujeitos a um modelo republicano, e que temos no artigo 144 da Constituição Federal de 88, cristalizado ali pelo legislador constituinte, uma arquitetura de segurança pública ineficaz, nós temos que, a partir desse modelo que temos, do modelo apresentado por Robert Peel, do resultado da nossa sociedade em relação à produção de fenômenos criminológicos, nós temos que compreender se a nossa matriz policial brasileira ela está pronta para dar uma resposta à sociedade. Então vamos aqui. Então nós já estamos aqui no Brasil, nós estamos cientes que o artigo 144 ele estabelece 3 faixas de polícia, né? Então nós somos divididos em União, estados membros, né? Mais Distrito Federal e mais municípios. Então o legislador ele segue a mesma lógica. Ele cria uma polícia para a União, cria uma polícia para servir, né, 2 polícias para servirem 27 estados e um Distrito Federal, e faculta ao gestor municipal, ao prefeito, a possibilidade de constituir 5.570 guardas municipais no Brasil. Então, veja como é interessante. O legislador constituinte, em 1987, né, a partir de 85 até 87, naquilo que nós chamamos de pré-constituinte, ele já começou a desenhar um modelo que, era tão óbvio que era um modelo que ele não ia funcionar no modelo federativo. Por que não ia funcionar? Eu vou pontuar aqui antes de entrar nos 9 princípios de Robert Peel. Não ia funcionar porque é o seguinte: nós somos uma nação territorialmente muito extensa. E essa elasticidade territorial, ela ainda tem ingredientes que a gente precisa analisar, que são aspectos geográficos, aspectos culturais e aspectos fenomenológicos de produção de violência e de crime. Nós temos metrópoles, nós temos regiões metropolitanas, nós temos áreas, um grande contingente de áreas rurais, e nós temos aí modelos de sociedades super desenvolvidas e ainda sociedades que não têm nem sequer saneamento básico, não têm nem sequer acesso à internet, não tem nem sequer um posto de saúde, uma escola de qualidade presente no seu território. Então nós estamos falando aqui, então, se nós temos um modelo de sociedade diversa, se nós temos a capacidade desses integrantes, né, do povo que habita nesses territórios, terem culturas diferentes, produzirem problemas diferentes e, acima de tudo, vamos dizer assim, construírem taxas de criminalidade diferentes, por que que o modelo policial ele foi padronizado em nível estadual? Como que eu posso ter a força policial sendo formada apenas pela visão do Estado membro
dos 27 estados, pensando para ele e pensando para os municípios. Totalmente errada. Por quê? Porque o cidadão, ele mora no município. Onde você nasceu? Você nasceu em alguma cidade. Onde você trabalha? Você trabalha em alguma cidade. Onde você mora? Também em alguma cidade. E quando você morrer, você vai ser enterrado aonde? No cemitério de alguma cidade. Então, a célula máter do modelo republicano é o município, não é o Estado. E vejam, eu sou muito crítico disso, até praticamente há 20 anos atrás nós discutimos isso num grandioso debate ocorrido na Escola Superior de Direito Constitucional, presidida pelo nosso querido professor Dr. Marcelo Lamy, e ainda estudando os escritos do falecido professor Celso Bastos, emérito constitucionalista, e à luz ainda do que dizia Paulo Bonavides, à luz ainda do que interpreta muito corretamente o professor e nobre catedrático Ives Gandra Martins, nós temos que compreender o seguinte: a essência do modelo de gestão pública brasileira deve ser pautada a partir das ações do município. Do município. E vou aqui me emprestar um conceito do professor Dallari, no seu livro Teoria Geral do Estado, onde ele diz o seguinte: os municípios, eles são a força real da nossa soberania. E é por isso que eu e o professor Neves estamos lançando o nosso livro agora. Já está pronto, né? Mas ainda por questões do coronavírus, ainda não deu tempo de colocar no mercado por conta do atraso de logística. Mas nós escrevemos um livro sobre a Polícia Municipal como a primeira força territorial de defesa nacional. Exatamente seguindo os ensinamentos do professor Dallari, onde ele coloca o seguinte, que o Estado, veja como é interessante, o Estado, quando eu digo o Estado aqui, eu não estou falando o Estado-nação, eu estou falando os Estados-membros, os 27 Estados brasileiros. Os Estados, eles se valem dos contornos dos municípios para existir. Então tem que haver um agrupamento de municípios que formam um território único, e esse território único é chamado de Estado. E, portanto, o Estado é um ente político. Ele não é um ente concreto na vida da sociedade. É como se você... vou aqui resumir de uma forma muito pessoal, às vezes as pessoas ficam chateadas, mas eu falo o seguinte: nós vivemos muito bem sem o Estado. Se houvesse uma mudança na Constituição brasileira e que retirasse os 27 estados e criasse somente a União, e sendo gerida junto com os 5.570 municípios, governador nenhum nos faria falta. Polícia estadual nenhuma nos faria falta. E outra coisa, nós teríamos muito mais ganho financeiro, porque a riqueza produzida no município ficaria na sua maior parte no município. E apenas uma pequena parcela dos impostos iria para a União, para a questão da gestão da República. Né? Como era antigamente na coroa, né? Você paga o tributo sobe para o rei se vira lá na farra dele, mas os municípios estavam ali com a sua autonomia administrativa, com a sua capacidade de gestão local, e inclusive, como determina o artigo 30 da Constituição Federal, né, você cuidar dos interesses locais. Então veja você, nessa esteira de raciocínio, o que nós podemos precisar? Que o Estado é um parasita. O Estado, o governador e as estruturas do Estado, elas são parasitas, que drenam recursos dos municípios para enriquecimento próprio, mas que não traz devolutiva nenhuma aos municípios. Ao contrário, a riqueza produzida pelos municípios, se vocês que gostam de direito tributário, se vocês analisarem o direito tributário, vocês vão verificar que 80% ou mais, existem algumas doutrinas que variam, uns falam que é 60%, outros falam que é 70%, mas em média, de 60% a 80% da riqueza que o município produz, ele sobe para a União e depois é devolvido ao município, acho que coisa em termos de 20%. Depois eu vou dar uma olhada direitinho, eu deixo o link aqui da fonte para vocês olharem. Então significa o quê? Veja interessante, eu e você, nós trabalhamos, ganhamos 10 mil reais por mês,
mandamos 10 mil reais lá para Brasília, aí Brasília pega os nossos 10 mil, fica com 4 mil, deixa 5 mil com o governador e devolve 1.000 para você. Tá certo essa conta? É a mesma coisa que acontece com o município. O município tem a sua produção de riqueza nacional, ela paga os seus tributos, sobe esses tributos um percentual para a União, e quando volta para o município, que é o que é chamado a divisão do fundo participativo dos municípios, né? Ele é muito menos em quantidade em relação àquilo que o gestor municipal precisa. Então, entre a riqueza produzida pelos municípios e a União, existe o parasita do Estado, que fica ali no meio, é como o atravessador, não faz nada, não ajuda em nada e ainda pega a tua grana. Essa é a realidade política que nós vivemos. Porque eu volto a afirmar aqui, e quem discordar, por favor, fique à vontade, né, em discordar. É que é o seguinte, se nós riscarmos dos mapas, vamos pensar que sai uma mudança constitucional em que vai se acabar com os 27 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, que para mim a concepção não sei nem para que serve. Né? Vamos pensar da seguinte forma, o que falta vai mudar? O que vai mudar na sua vida? Você vai continuar trabalhando, vai continuar recolhendo impostos, vai continuar mandando tributo para a União, e você só não vai ter alguém lá no meio do caminho, que você também nem lembra, nem sabe para que serve, entendeu? É um ser inútil. É uma coisa que você tira de um canto, põe no outro, não muda a estrutura de governabilidade do país. Então você percebe, tem muita coisa embutida por trás da gestão de segurança pública que nós temos que pensar e pensar de maneira holística. Pensar 360, né? 360 graus. Nós não podemos pensar 45 ou 90 graus. Nós temos que pensar 360 graus, porque polícia, gestão policial, não é só armas. Gestão policial não é só viatura. Gestão policial não é mais polícia na rua. Gestão policial não é prender mais. Porque prender mais significa o quê? Uma política de superencarceramento. E se nós adotarmos uma política de tolerância zero, e nessa política de tolerância zero nós for determinado as forças policiais para que prendam, elas prenderão. Porque a nossa gloriosa polícia militar, as nossas gloriosas guardas municipais, que são as nossas polícias municipais, elas estão diuturnamente na rua, patrulhando, prevenindo o crime, abordando, prendendo pessoas. Então, assim, a produção de gente para a cadeia não para. Todo minuto está subindo gente, está entrando gente, está saindo gente. Então, significa o quê? O problema não é prender pessoas ou estabelecer uma política de repressão muito estrita, no sentido de fazer uma gestão de tolerância mínima para efeito de encarceramento, e sendo que o sistema de justiça criminal ele não está preparado para isso, e além do mais, o sistema de justiça criminal, né, vou até pontuar aqui, nós trabalhamos com dois tipos de sistemas. Nós temos o sistema de segurança pública, que é composto pelas polícias, que é a porta de entrada do criminoso. A polícia trata com o quê? Com o crime. Está na rua prevenindo o crime. Está abordando pessoas para prevenir o crime. Está detendo pessoas e conduzindo a autoridade judiciária porque cometeram crimes. Então a preocupação da polícia é a aplicação da lei e a prevenção do crime. Ok? A aplicação da lei de que forma? No delito, no flagrante imediato do delito. Ok. Assim que o delegado de polícia elabora o BOPC, né, o BO de Polícia Civil, e encaminha ao Ministério Público, a partir dali o criminoso ele passa a ser responsabilidade do sistema de justiça criminal, que é composto pelo quê? Pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. E em última ratio, né, ou última instância, ou como porta de manutenção e saída, existe o sistema prisional. Então são três sistemas. Sistema de segurança pública, sistema de justiça criminal e sistema prisional. Então esses três sistemas eles não trabalham juntos, minimamente se conversam, tem decisões contraditórias, e vocês estão aí para ver o judiciário todo dia desautorizando a polícia, soltando preso que não devia. É interessante, né? Fique em casa.
Né? Você está em casa, eu estou em casa, todo mundo está em casa. E os bandidos ficam soltos. Né? O Poder Judiciário soltou todo mundo por quê? Porque não pode ficar em casa. Porque a casa deles é a prisão. E eles não podem ficar em casa, então? Não pode. Quer dizer, não é interessante? Então, veja bem, o sistema de justiça criminal, ela não está nem um pouco preocupado que se essa ação dela, autônoma, isolada, vai impactar o sistema de segurança pública. Que se dane, eu solto 1 milhão de presos na rua, a polícia que se vire para capturar de novo. Quer dizer, capturar de novo o que já estava preso, o que já estava sob a custódia do Estado. Então, assim, essas políticas de encarceramento, de repressão criminal, elas vão fazer o quê? Elas vão inchar o sistema prisional, que não tem mais condição de fazer gestão de preso, não reeduca e não reinsere na sociedade. E sem contar ainda, lá no funil, né, na ponta do funil, na saída, que a própria sociedade em si, ela ainda não tem condição de receber o egresso prisional recuperado, e são poucos que são recuperados, e reinseri-lo na vida normal da sociedade, até para um processo discriminatório e tal. Isso é coisa que nós vamos discutir lá no módulo 9, quando nós vamos estudar a criminologia. Tá? Porque existem vários tipos de criminologia, existe a criminologia como ciência, e dentro da criminologia diversas correntes. E a corrente que trata e é mais próxima da segurança pública é a chamada a criminologia crítica. Né? A criminologia crítica, ela bate muito pesado no sistema de justiça criminal e bate muito pesado no sistema de segurança pública. Então, nós vamos estudar com profundidade no módulo 9 da pós de ciências policiais, no módulo 3 do mestrado de segurança pública e no módulo 6 do doutorado em segurança pública, nós vamos ter essas matérias de criminologia crítica aplicada à segurança pública. Ok? Então vamos lá, vamos avançando. Então, feito esse resumo, feitas essas considerações, então o que nós podemos fechar de tudo isso para nós entrarmos lá nos 9 princípios do Sir Robert Peel? Nós vamos colocar o seguinte, que o sistema de segurança pública brasileira não atende à sociedade do século XXI. Por que não atende à sociedade do século XXI? Porque o modelo federativo, ele não consagrou o município como ente de maior valor, como ente grande, de importância fundamental, como ente de geração de riquezas nacionais de nível primário. A riqueza é produzida no município, volto a falar. Então, ora, se a riqueza é produzida no município, se o cidadão mora no município, se inclusive o criminoso mora no município, não é isso? O criminoso mora em alguma casa, em algum município, de manhã ele acorda, escova os dentes, não é isso? Toma café, beija a esposa, né? Põe um revólver raspado na cintura, não é isso? Pega o carro roubado dele e ele sai para trabalhar todo dia. E ele mora onde? Mora no município. De repente é seu vizinho aí da rua, mora na rua do lado, mora no mesmo prédio que você. Do jeito que você é policial, ele também é ladrão, ele exerce a atividade dele de cometer crime e você exerce a sua atividade de combater o crime. Então, vocês compartilham até o mesmo território, o mesmo espaço comum, os filhos do ladrão estudam com seus filhos na escola, de repente você até fez faculdade com o ladrão na mesma sala de aula, e você não sabe, porque a sociedade é isso. Esse é o fluxo social. Agora, se essa é a compreensão correta, então por que a polícia é estadual? Ora, então, o forte da gestão da melhoria da segurança pública é a polícia municipal. Eu não vou entrar aqui no mérito de mudança de nomenclatura, porque esta aula não vai se tratar disso. Mas vamos considerar, e eu considero dessa forma, seguindo até as orientações do grande teórico policial, o David Bailey, que diz o seguinte: para ser considerado polícia, uma instituição ela tem que preencher 3 requisitos. Qual é o primeiro requisito? Ela tem que ser uma organização criada pelo poder público. Então, portanto, tem que ser uma organização que uma lei dê criação a ela. Segundo ponto é que a sociedade é quem deve remunerar esta polícia. Então, portanto, o pagamento e a manutenção da polícia, ela advém de impostos, de taxas, daquilo que o governo arrecada. E, por último, os seus agentes, quer dizer, os indivíduos que integram essa polícia, eles devem estar autorizados a usar a força. Porque a força é o principal, a autorização da força é a principal ferramenta que o Estado tem para poder
colocar a gestão pública ter a gestão pública sob controle. Então, pô, a Guarda Municipal é criada por lei, a Guarda Municipal recebe dos cofres públicos e a Guarda Municipal, o policial municipal, o guarda municipal, ele está autorizado a usar a força. Não está autorizado a usar a força? Lei 13.022 de 2014, artigo 3º, inciso 5. Tá certo? Autorizado a usar a força. Então é um policial. No conceito da doutrina internacional, a Guarda Municipal é uma polícia completa. Ok? E preenche todos os requisitos. Então, agindo desta forma, a gente colocando o assunto neste modelo, o que nós podemos então prescindir? E nós precisamos trabalhar para mudar o conceito de polícia brasileira e transformar, assim como o Sir Robert Peel fez lá no Reino Unido, quando ele conseguiu lá na década de 1800, entre 1840 e 1835, ele, em 1835 a 1840, reorganizar esse modelo filosófico de visão do poder público sobre a polícia. Ok? Beleza? Agora vamos entrar então nos nobres princípios do Robert Peel. Nós temos aí alguns colegas que estão assistindo, eu não estou conseguindo ver aqui o chat, mas eu estou vendo aqui pela bolinha, temos o nosso querido amigo CD Sidney, GCM São Paulo, grande amigo, antigão, camarada lutador aí, representa muito bem as instituições, e a outra não estou conseguindo lembrar, tinha mais alguém que saiu aí, mas tudo bem. Vamos continuar. Me dá um joinha aí, o áudio tá bem, tá tudo certinho, tá dando para ouvir perfeitamente? Tá? Se vocês puderem me dar ver se eu consigo, peraí, se eu consigo colocar aqui, colocar aqui o... Beleza. Ok? Vamos lá então. Então, só recuperando. O Robert Peel, né, ele começa a pontuar a necessidade de uma organização melhor da força policial no Reino Unido. E então ele ajudou a criar o conceito moderno de força policial no Reino Unido, ok? E estabelece princípios que é chamado comumente de policiamento por consenso. Então, em 1829, ele cunha o que é chamado de instruções gerais. Robert Peel elabora as instruções gerais, cuja a determinação é que isso seja colocado em prática por todo novo oficial da Polícia Metropolitana de Londres. Quer dizer, na escola de formação de oficiais, na escola de comando deles, o primeiro-ministro entrega as suas instruções gerais e diz aos seus oficiais, olha, vamos construir a polícia moderna. Então, qual é o primeiro princípio que o Sir Robert Peel coloca dentre os 9 que ele entendeu fundamental para a reconstrução dessa polícia? É que esta polícia, ela deveria prevenir o crime, prevenir a desordem, como alternativa à sua repressão por meio de força militar e de severidade das punições legais. Gente, pelo amor de Deus, eu estou lendo aqui, sabe o que eu estou lendo aqui na minha mente? A Lei 13.022 de 2014. Praticamente, quando o Sr. Robert Peel fala que uma polícia moderna, uma polícia inteligente, uma polícia comprometida com a sociedade, com as liberdades públicas, com os direitos fundamentais da pessoa humana, submetida integralmente ao ordenamento jurídico, ela tem que prevenir o crime, prevenir a desordem como alternativa à repressão por meio da força militar e da severidade das punições legais. Lembra que eu falei lá atrás um pouquinho? No sistema de justiça criminal, se a ordem for encarcerar, você está usando a severidade das punições legais como ferramenta de gestão.
O que vai gerar lá na ponta o super encarceramento, né? Agora, a repressão ao delito cometido, ela deve ser feita por uma força militar, né? Como era no modelo, e ainda é no Brasil, né? Dessa forma. Mas qual é a primazia do conceito de polícia moderna? É que ela deve prevenir o crime e a desordem como alternativa à sua repressão. E aí, se vocês que estão me assistindo aqui, vocês estudarem a Lei 13.022, você verificará que com todos os defeitos que ela possui, ela traz uma competência geral, ela traz 5 princípios mínimos de atuação e ela traz 18 competências específicas no seu artigo 5º. Então, se você pegar todo esse conjunto de competências, mais os princípios mínimos de atuação, coloca as guardas municipais brasileiras totalmente conectada ao primeiro princípio de uma polícia moderna, trazido pelo Sr. Robert Peel. E as polícias militares fica a repressão por meio da força aos delitos cometidos de maior potencial ofensivo. Então, veja que a reconstrução desse cenário, ela passa por integração, por competências concorrentes, e eu vou aqui tratar um pouco, não devia entrar nesse tema, mas eu vou entrar. Todo discurso que tenta colocar a Guarda Municipal no cenário da segurança pública, sempre por trás da frase tem assim, ó, atuar supletivamente. Né? Atuar em conjunto com os órgãos do Estado, prender e entregar a autoridade do Estado. Então significa o quê? Ela coloca a Guarda Municipal como uma força suplementar. E esse conceito hierárquico que eles tentam criar não é um conceito hierárquico que você consegue encontrar na norma jurídica. Porque em se tratando de crime e em se tratando de criminoso, toda a autoridade deve. Toda a autoridade deve. E ainda dentro desse discurso, alguém defende que a guarda não pode, ela não deve, mas ela pode, porque qualquer um do povo pode. Mas aí que está o erro semântico, o erro exegético, o erro hermenêutico, porque a Guarda Municipal não é povo. A Guarda Municipal é autoridade. Então não é que ela pode, ela deve. E se ela deve, a competência é concorrente. Por quê? Porque se ela chegou primeiro no local dos fatos, se ela que foi acionada, se ela que se deparou com a ocorrência, então é dever dela. E sendo dever, portanto, passa a ter o mesmo status legal de intervenção que qualquer polícia teria, estando no mesmo lugar, na mesma hora, atendendo a mesma ocorrência. Então, por isso que nós temos que estudarmos, nós temos que produzir discursos, nós temos que escrever, nós temos que provocar os políticos para que essas falas, que são falas desautorizadoras, elas deixem de existir. Então é assim, você é chamado para um debate, aí fala, a Guarda Municipal também pode ajudar, ela pode atuar em conjunto. Não, ela pode atuar sozinha. Ela deve atuar sozinha. Por conta de que é seu dever como agência policial, como poder público e como revestido de autoridade para o uso da força, deve agir. Porque se não agir, veja como é contraditório. A Guarda Municipal não pode fazer. Ela não deve fazer. É o discurso que alguns defendem. Mas se no dia que ela for solicitada, se no dia que ela for, algum cidadão der a mão para uma viatura lá, para um guarda municipal, e falar, olha, aquele rapaz de camiseta vermelha acabou de roubar minha carteira, acabou de estuprar minha filha, ou acabou de sair da minha residência, ou bateu no meu carro, está em fuga, tal, e o guarda municipal falar para ele, olha, senhora, eu não posso fazer isso porque não é meu dever. Sabe o que vai acontecer? O cidadão vai anotar a placa, vai anotar o prefixo, vai fazer uma denúncia na corregedoria, e sabe o que vai acontecer com o guarda? Ele vai responder com base na legislação do direito administrativo e do direito penal. Por quê? Por prevaricação.
Ora, como é que você pode responder por prevaricação de uma coisa que na outra ponta você não tem dever? Então o direito é contraditório. Ora, se você responde por prevaricação, logo você tem dever, porque todo poder está atrelado a um dever. E para que você execute esse dever, você tem que ter na outra ponta o poder legal fornecido. E isso é completo no ciclo da guarda. A guarda tanto tem o poder quanto tem o dever. E esse dever que ela é oriundo de toda a norma jurídica penal, processual penal, Lei Federal 13.022, vigentes no país, não foram revogados, e que, portanto, fazem com que a autoridade pública deva. E isso, inclusive, está capitulado no artigo 144 da Constituição Federal de 88, onde diz que, e quem diz não sou eu, quem diz é o legislador constituinte, e está escrito na maior lei do nosso país. As autoridades policiais devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Ok? Então não tenhamos nenhuma dúvida. Prevenir o crime, prevenir a desordem e reprimir nos momentos adequados o delito em curso é dever da Polícia Municipal. Então, portanto, o primeiro princípio aí do Sir Robert Peel, ele fica muito claro em nossa mente. Caminhando, segundo princípio que uma polícia moderna deve ter é sempre reconhecer que o poder de polícia de cumprir suas funções e deveres depende da aprovação pública de sua existência, atos e comportamentos e de sua habilidade em assegurar e manter o respeito público. Então veja como é que é interessante. Sempre reconhecer que o poder de polícia de cumprir suas funções e deveres depende de aprovação pública. Isso aqui é inquestionável. O poder de polícia das guardas municipais e de todas as polícias, elas são aprovadas em lei. Nós temos aí, fora as autorizações legais existentes na Constituição Federal, no ordenamento infraconstitucional, nós temos aí também nas cartas de direitos humanos internacional, papéis importantes que a polícia deve desempenhar para a preservação da ordem pública. Então, portanto, tanto no item 1 quanto no item 2 do conceito de polícia moderna, a Guarda Municipal se encaixa perfeitamente. Ok? Vamos agora ao terceiro ponto. Uma polícia moderna, ela deve sempre reconhecer que assegurar e manter o respeito e a aprovação pública significa também assegurar a cooperação voluntária do público na tarefa de assegurar as observâncias da lei. Vamos trocar isso em miúdos? Isso você encontra também nas 18 competências da Guarda Municipal listadas lá no artigo 5º do Estatuto Geral das Guardas. Então, o que significa? Uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária, uma polícia envolvida nos projetos sociais, uma polícia que saiba trazer a sociedade para que haja uma junção de cooperação voluntária na questão de assegurar a observância das leis e a providência de soluções para os problemas de criminalidade local. Isso pode ser também traduzido como um CONSEG, uns conselhos de segurança, embora, na minha concepção, o modelo de conselho de segurança, eu vou falar aqui pelo Estado de São Paulo, de onde eu pertenço, eu não considero um modelo muito funcional. Hoje ele é mais um modelo político, mais um modelo pouco ativo. Então se faz necessário a implantação de conselhos municipais de segurança pública, onde estes sim teriam mais propriedade em analisar o território local, a sua problemática e juntamente com a força da Guarda Municipal e das demais secretarias, providenciarem recursos para enfrentamento dessas problemáticas. Ok? Avançando para o quarto item, então, dos 9 princípios do Sir Robert Peel, o número 4 diz que a polícia moderna ela deve sempre reconhecer que na medida que a cooperação do público puder ser assegurada,
nessa mesma medida, diminui a necessidade de uso da força física e de coação para alcançar os objetivos policiais. Se eu não fosse cristão, eu ia falar um palavrão. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, mas tá tão claro isso, é tão óbvio. Nós estamos falando de uma coisa que em 1800 e tralalá já foi incorporado como um princípio de polícia moderna. E hoje no Brasil, ainda nós estamos potencializando o enfrentamento repressivo como principal ferramenta de gestão de segurança pública. Vejam como é interessante isso. Nós não, inclusive, olhem vocês que na Constituição brasileira não se fala de prevenção. Fala-se lá quando no artigo 144 começa nos incisos ser listada os órgãos policiais e as suas competências. Lá não fala, nós não temos nenhum artigo específico que aprofunde a necessidade de prevenção como uma ferramenta principal do Estado sobre essa temática. Então, por isso que nossos governadores iluminados, os nossos legisladores neófitos, obtusos e criminosos, né? Porque temos muitos legisladores criminosos no nosso poder legislativo, eles não se interessam muito pela temática da segurança pública, porque uma polícia forte, uma polícia atuante, uma polícia que consiga ter altos índices de esclarecimento de crime, eles são órgãos muito perigosos para os legisladores. Os legisladores não precisam de uma polícia forte, de uma polícia autônoma, de uma polícia independente, com alta capacidade investigativa, com alto índice de inteligência. Sabe por quê? Porque vão, de alguma forma, chegar neles, ou vão chegar nos filhos deles, ou vão chegar nos negócios que eles praticam. E, por fim, nós teríamos aí que se a polícia brasileira trabalhasse de verdade, como tem que trabalhar, nós não teríamos um político que pudesse ser reeleito. Poderíamos ter um ou outro, né? Para não generalizar. Nós teríamos aí uma grande massa de políticos presos, com direitos políticos cassados, sem nenhuma... e não estariam soltos. Né? Não é interessante isso? Mas como ela trabalha ali em segunda marcha, de vez em quando vai em terceira, recebe uma ordem lá de cima para reduzir para segunda, então ela vai ficar sempre ali, sabe, pegando aqueles que estão ali ao alcance da mão, mas ela não vai conseguir fazer uma incursão na trilha criminosa para alcançar os cabeças, né? Porque aos cabeças, que a lei chama de colarinho branco. E para o colarinho branco, a lei é outra. É a lei de colarinho branco. Porque ao Código Penal, ele é direcionado ao negro, à prostituta, ao pobre, aquele famélico que cometeu um crime lá, entrou no supermercado e pegou lá 2 cebolas e um pote de margarina porque estava desempregado e ao filho precisava dar de alimento. E o estado de necessidade dele foi tanto que ele foi obrigado a transgredir, cometendo um furto. Né? Aí esse o sistema penal é severo. 3, 4, 5 anos em regime fechado. Por quê? Porque é crime. Mas, se um filho do rico entrar no supermercado e furtar 2 cebolas e o mesmo pacote de margarina, sabe o que a lei vai dizer? Que ele é cleptomaníaco, que ele tem doença, coitado, ele tem distúrbio e, portanto, ele não vai ser preso, mas sim submetido a tratamento psicológico. Né? Por quê? Porque o melhor advogado que o pai pôde pagar, pôde fazer a melhor tese de defesa. E ao pobre foi dado um advogado de defensoria, não que eles sejam menos inteligentes, menos competentes de forma alguma, mas de tantos casos de pobre que ele tem para cuidar, existe entre os crimes da pobreza os mais graves. E com certeza ele vai priorizar aqueles que são mais graves e vai deixar o pai ou a mãe de família da cebola e da margarina atrás das grades. Então, assim, o nosso país ele tem uma cultura seletiva, ele tem uma facilidade de se distanciar da sociedade. E aqui eu deixo registrado a minha opinião, que é uma opinião sempre polêmica, que é uma opinião que me faz ter muitos inimigos aí nas redes sociais, né? Embora eu sempre coloque, eu não tenho inimigo nenhum. É as pessoas que se declaram meus inimigos em razão do ponto de vista. Mas
A Guarda Municipal está cometendo um erro estratégico tão grande que ela só vai ter noção disso quando ela cair no mesmo precipício que o modelo de segurança pública brasileiro caiu. A Guarda Municipal, ela nasce com uma alternativa ao modelo de polícia colocado no 144. Ela nasce com uma característica voltada ao município, à proximidade com o cidadão. Ela nasce com uma capacidade de mediar conflitos. Ela nasce com uma capacidade de auxiliar no projeto de gestão da polis, da urbs, de manter o sistema de funcionamento local em completa ordem pública para o desenvolvimento da riqueza do município. Por isso que as guardas municipais elas têm que estar patrulhando os centros comerciais, para que o comerciante se sinta mais seguro, que as taxas de criminalidade ali ela diminua. A guarda municipal ela tem que estar nas escolas, propiciando um ambiente seguro para nossas crianças estudarem, para que os servidores da educação consigam desempenhar as suas funções sem serem agredidos, sem serem mortos, sem que a escola seja depredada e levada ao laboratório de informática, a merenda escolar seja furtada ou roubada. Por quê? Porque é uma polícia, primariamente, até pelo parágrafo 8º do artigo 144, e pelas competências também trazidas ali na sua lei federal, ela não perdeu a característica de uma polícia patrimonial. E ser polícia patrimonial pública não é demérito, porque esse é um serviço tão importante que ele se constitui na base para o funcionamento das estruturas do município. Mas se você tem um policial municipal na UPA, no posto de saúde, se você garante que ali o remédio não será furtado nem roubado da sociedade. Você está na escola, você está garantindo o funcionamento do sistema educacional do município. Você está na praça, ali, fazendo seu patrulhamento a pé ou através de uma base comunitária. Você está exercendo o policiamento de proximidade. Você está exercendo o policiamento de costumes. Você está ali exercendo o poder de polícia administrativa, de trânsito, reprimindo imediatamente o delito, prevenindo que o delito também não aconteça. Então, assim, é a beleza, é a essência, a deontologia, a filosofia, sabe? A aplicação prática, real, jurídica da essência de uma polícia moderna. E é isso que o Sir Robert Peel fala no seu quarto princípio, de que sempre reconhecer que na medida que a cooperação do público puder ser assegurada, nesta mesma medida diminui a necessidade do uso da força física de coação para alcançar os objetivos policiais. Então, é o que eu sempre falo para os corregedores. Nós vamos iniciar uma pós-graduação agora, dia 1º de agosto, planejamento e gestão de corregedorias policiais. E a outra é planejamento e gestão de ouvidorias policiais. E essa pós ela é um subproduto do curso que nós temos da pós de Direito Administrativo Disciplinar e do curso de Supervisão Administrativa Disciplinar. Então veja, mas esses estudos feitos por nós aqui na nossa escola de comando, no Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, ele é pautado em cima de conversas e pesquisas que eu fiz com diversos corregedores de diversas polícias no Brasil. E aí, quando você começa a conversar com essas pessoas, você verifica o seguinte: essas pessoas que eu digo, pessoas corregedores, você consegue ter uma noção de que a nossa polícia ela é orientada só para punir. Ela não é orientada a conversar com o cidadão. Ela não é orientada, formada, habilitada, ou ela é determinada que ela exerça uma escuta policial qualificada. A única coisa que a polícia sabe é intervir usando a força para dirimir o problema e basta. A minha obrigação é desembarcar, anotar um negócio ali, meter algema, e pegar meu BO e vou embora. Então, assim, esse ciclo, que é um ciclo que obviamente existe na dinâmica policial, ele tem que ser um dos ciclos, né? Mas não pode ser o único ciclo, porque tem que haver um ciclo anterior
de proximidade, de diálogo, de projetos comuns, de pluralidade, de discussão. O PDCA da polícia tem que ser discutida com a sociedade, porque senão o modelo de polícia brasileiro, ele fica enlatado. É aquilo que alguém pensa, vem numa latinha, coloca na cidade, alguém abre lá com o abridor e tem que comer aquilo. Ah, mas não dá para colocar uma ervilha aqui? Ah, na ervilha não. Come aí, cala a boca e come. Então, na realidade, a ervilha, o que seria a ervilha? Talvez uma base comunitária numa praça, que era a praça principal da cidade, e hoje está dominado por morador de rua, por nóia, por maconheiro, e a sociedade não tem um único espaço público, com uma pracinha ali, com uma fonte, com uma capela, que ela possa usufruir de maneira adequada. Por quê? Porque alguém achou, no enlatado, que tinha que fazer um agrupamento com 4 caras, numa viatura que custa 110 mil, para ficar rodando todo lugar, e achando que isso é prevenir o crime somente. É também, mas não é somente. Sendo que a base comunitária, ou a instalação ali de um patrulhamento a pé, ou com bike, ou com moto, ou um posto localizado, alguma coisa, já traria reflexos gerais de prevenção ao crime. Mas, enfim, é isso que nós temos que mudar na cabeça dos gestores. Avançando para o 5º item, o Sir Robert Peel fala o seguinte, que a polícia moderna, ela deve buscar e preservar o favor público, não pelo apelo ao que há de mais baixo na opinião pública, mas sim demonstrando constante um serviço absolutamente imparcial à lei, com total independência para com a política e sem levar em conta a justiça ou a injustiça da substância das leis individuais, pelo pronto oferecimento de serviço individual e de amizade a todos os membros do público, sem levar em conta sua riqueza ou posição social, pelo pronto exercício de cortesia e de amigável bom humor e pela pronta oferta do sacrifício próprio na proteção e preservação da vida. Nossa, eu podia parar a minha transmissão aqui, porque o dia que nós chegarmos perto desse princípio, nós chegamos perto do modelo de polícia ideal, ok? Esses 5 princípios, eu vou deixar, quem estiver assistindo a nossa live agora, ao vivo, ou vier a assistir posterior, você coloca aí nos comentários, ok, tá? Ou curte alguma coisa. Todo mundo que curtir, eu vou colocar o link para que vocês recebam aí os 9 princípios da polícia moderna do Robert Peel. Se você não quiser curtir, pode deixar eu escrever eu quero, tal, que ninguém é obrigado a curtir nada dos outros, né? Mas se você não curtiu a exposição, não tem problema nenhum. Só coloca lá eu quero e a gente sabe que você vai receber o texto aí com os 9 princípios da polícia moderna. Ok? Então, quando se fala em buscar e preservar o favor público, não pelo apreço, pelo que há de mais baixo na opinião pública, o que há de mais baixo na opinião pública? Promiscuidade. É isso que as pessoas não entendem. O policial, quando ele se aproxima da sociedade, ele deve se aproximar por um interesse puramente administrativo. E esse interesse administrativo, ele é plural, ele é isonômico, ele não leva em conta riqueza ou posição social, local em que a prestação de serviço está sendo prestada. Então, portanto, o policial, vamos dizer assim, é um operador neutro. Ele conversa com o rico, com o pobre, com o negro, com o branco, com o gordo, com o magro, quem mora na periferia, quem mora no centro. E o seu tratamento policial deve ser da mesma forma. Aqui no direito brasileiro é chamado de isonomia, né? Tratamento isonômico, que é tratar igual. A Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Então, a nossa Constituição também condena, e os códigos infraconstitucionais também, né, a discriminação, etc., embora não seja isso, mas eu estou colocando no trato igualitário a obrigação, e mais que obrigação, dever do agente público. E isso não acontece, obviamente, né? Eu não vou aqui falar de abordagem policial, porque a abordagem policial, embora alguns discordem,
a abordagem policial, ela tem um tipo, ela tem uma característica e ela tem uma gradação de acordo com o dia, o horário, o tipo, a localidade. Então a abordagem policial, ela na parte técnica, que é a primeira parte da intervenção policial, esse é um assunto que eu não quero entrar, porque é tratado lá na nossa pós de policiamento tático e operações policiais, nós tratamos disso. O ato técnico de polícia, a intervenção policial, ela é precedida de requisitos metodológicos. É isso que nós tratamos lá na pós. E esses requisitos metodológicos, ele é na primeira parte padrão e na segunda parte ele é situacional. Né? Vou só resumir aqui, que é o objeto da outra aula. Quando você vai abordar um veículo, você não sabe dentro daquele veículo se tem um deputado, um senador, um juiz de direito, um pai de família ou um ladrão procurado. Ok? Portanto, essa fase padrão, ela dá ao policial um modus operandi padrão. Qual é o modus operandi padrão? Verificou o veículo, começa a segui-lo, né? Não é perseguir, mas seguir, né? Perseguir é dado ao fugitivo. É seguir, ou no linguajar mais apropriado, acompanhar o veículo, ok? Decidiu abordar, verificou a placa, consta como produto de roubo, produto de furto, caráter geral, não, ou sim, mas mesmo assim você quer abordar, né? Então, sinal luminoso, sinal sonoro, certo? Escolher o melhor local, o melhor momento, a melhor via, a que oferece menos risco para o policial, para a população, para o abordado, e efetuar a abordagem. Decidiu efetuar a abordagem, veículo parou, desembarque, padrão. Verbalização, padrão. Uso de arma, padrão. Saída da viatura, como já coloquei, padrão. Verbalização para extrair os suspeitos do veículo, para trazê-lo até a traseira do veículo para a busca pessoal, padrão. Progressão da viatura em direção aos suspeitos, saindo da área de segurança e entrando para a área de risco, padrão. Busca pessoal, padrão. Entrevistas com o abordado. Abordou, não oferece risco, verificou o veículo, tudo ok? A partir dali começa a fase situacional. É o diálogo, tratamento, é a identificação. Então, a primeira parte, que é a parte padrão, ela é aplicada na área do rico, na área do pobre, para todo mundo. E é isso que tem gerado muitas críticas, muitos problemas, porque exatamente na parte padrão que nós temos que bater pesado para a questão metodológica, e é isso que nós tratamos lá na pós, e na parte situacional, nós temos que reeducar a nossa polícia para aprender a conversar com o cidadão. Tá certo? Porque você está sendo abordado, ninguém sabe quem você é, foi feita a busca em você, não sei, tá tudo ok? O policial vai te dar um bom dia, vai pegar o seu documento, vai ver que no seu documento tem um nome, e a partir dali ele vai te tratar pelo nome. Né? Ô senhor Carlos, senhor Augusto, senhor Sidney, tudo bem? Bom dia para o senhor. Estamos fazendo aqui uma abordagem de rotina, nós vamos fazer uma verificação do seu documento, ok? Aí aquela conversinha básica ali enquanto está sendo verificado o documento. Se não deve nada, devolve o documento ao cidadão, aperta a mão do cidadão, disponha da polícia, tá? Estão aqui as ordens e tal. Tiver um cartão da corporação com o telefone lá do bairro, de onde é a base mais próxima. O senhor mora aqui no bairro? Ah, mora, tô aqui com o telefone, o cartão da nossa base. O senhor disponha, passa lá para tomar um café com a gente. Então o que acontece? Isso vai aproximando a sociedade da polícia pela forma de tratamento urbano, um tratamento urbano, um tratamento respeitoso. E aquele desgaste que teve na parte anterior, que é a parte padrão, o cidadão começa a compreender melhor. Poxa, eles pararam meu veículo, falaram comigo, eu saí, me abordaram. Não tem queixa. A queixa sabe onde está? Na forma como se faz a abordagem. Que é isso que causou o problema em 1982, lá nos Estados Unidos, no caso Rodney King, onde o policial foi preso, e ele morreu, e colocaram fogo na cidade, e uma série de coisas. Aconteceu recentemente agora, com o caso que está aí ainda em relevância nas redes sociais, aí no jornalismo.
acontece em outros casos aqui no Brasil de abordagem também desastrosa. É como acontece em todo mundo. Né? A gente precisa parar com isso de que a polícia lá de fora é perfeita. Ela tem todos os problemas que a polícia do Brasil tem. Só que a diferença da polícia lá fora é que o conjunto de leis favorece mais ao policial do que ao bandido. Aqui no Brasil, ao contrário. O policial se lasca e o bandido sai por cima. Então, mas voltando aí ao quinto princípio, eu acredito que se nós chegarmos no nível 5 dessas referências colocada pelo Sir Robert Peel, nós podemos dizer que nós atingimos um grau de maturidade de gestão policial muito fenomenal. Ok? Estamos indo para o final. Item sexto. Usar a força física apenas quando o exercício da persuasão, do aconselhamento e das advertências se mostrarem insuficientes para a obtenção de cooperação pública na medida necessária a assegurar a observância da lei ou a restauração da ordem. E usar em qualquer ocasião específica apenas a menor quantidade de força física necessária a alcançar um objetivo policial. Nós estamos falando aqui, Sir Robert Peel já estava falando em 1824 sobre a questão do uso proporcional da força. Uso adequado da força. Aqui no Centro de Estudos, nós temos a nomenclatura acadêmica, o uso metodológico da força. Essa é uma expressão que somos nós que criamos, é a doutrina que permeia o nosso curso de uso da força e é a matéria básica do nosso curso de formação de perito em uso da força policial. Então, por que nós defendemos muito isso? E eu tenho aqui colegas que são experts no assunto, muito mais do que eu, né? Na prática da intervenção. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu tenho alguns amigos da GM Rio, que é o subinspetor Sacramento e o GCM Garra, que desenvolveram lá uma metodologia chamada RDO, certo? Romeu Delta Oscar, RDO, Recurso de Defesa Operacional. O que esses habilidosos especialistas estão desenvolvendo, estão a cada dia aperfeiçoando? Qual a melhor técnica de intervenção de contato físico para um policial que está no espaço público? E lá eles defendem a teoria deles, que é uma teoria que eu acho muito bacana, muito legal, e que poucos conhecem, né? E por que isso é importante? Porque nós temos aqui no Brasil uma pluralidade de artes marciais como tem no mundo. Nós temos Krav Maga, nós temos Jiu-Jitsu, temos Karatê, Judô, Capoeira. Meu, camarada faz de tudo. Só que, na prática policial, o que é a prática policial? É o policial de pé, uniformizado, com seu cinto guarnição, com tudo pendurado, e no trato diário com o cidadão, sendo desacatado e sendo ofendido, e ele resolve sair do segundo grau de força, que é a verbalização, e progride para o terceiro grau de força, que é as ações de contato. Nessa progressão de conversa para o uso da força, você migra da força do argumento para o argumento da força. E qual é o método que ele vai aplicar? Não pode ser um método que ele use o solo. Não pode ser trazer o cidadão que está reagindo ao solo. Porque no solo, e se tiver rolamento, e o cinto guarnição dele, né, vai estourar tudo, a arma pode disparar, vai soltar cinto, vai quebrar o mic de lapela. Então ele tem que resolver aquilo rapidamente, na vertical, subjugando o seu oponente, de forma tal que ele possa ser imobilizado através de uma torção específica para ficar na posição de algemamento. Então, para que ele, em 3, 4 ações no máximo, ele consiga resolver aquilo, dominar, colocar na viatura e conduzir ao distrito. Por quê? Porque se ficar ali rolando, ficar ali batendo boca, vai começar a vir um monte de celular, um monte de gente falando, e nós sabemos bem disso. Ninguém grava a conversa inteira. As pessoas só gravam depois que o policial resolve usar a força para imobilizar em diante. Ali gera toda uma problemática para o policial e para a imagem institucional. Então, quando o Sr. Robert Peel fala que usar a força física apenas quando o exercício da persuasão cessou,
Ele está dizendo o seguinte: a polícia moderna tem que usar a força, sim. Mas o nosso problema hoje na gestão policial é que a integralidade dos policiais brasileiros, seja de que força for, salvo raríssimas exceções, elas têm um treinamento constante de técnicas de defesa pessoal, técnicas de mobilização. Uma vez por ano eles se reúnem num curso lá de aperfeiçoamento, tem lá 2 horinhas de tonfa, um tatamezinho ali de 2 horinhas, mas aquilo lá, isso aí não pode ser algo anual. Isso tem que ser algo diário, para que esse constante treinamento, ele possa gerar a memória muscular necessária, a memória cognitiva necessária, para que o agente consiga internalizar isso como uma competência e como uma habilidade que vai determinar a sua atitude no campo da ação. Ok? Item 7. Sétimo princípio. Manter em todos os momentos um relacionamento com o público, que dê realidade à tradição histórica de que a polícia é o público e de que o público é a polícia. Policiais sendo apenas membros do público pagos para se dedicar integralmente aos deveres que são de responsabilidade de todos os cidadãos e de bem com a comunidade. Então, o que podemos resumir rapidamente? É que polícia não tem sucesso se não se relacionar com o cidadão. Quando eu digo cidadão, são toda a ordenação social que pode capturar, que pode emprestar força, prestígio e informação ao bom desempenho da gestão policial. Quem fez administração pública, os nossos alunos que estão matriculados na gestão pública, na gestão de segurança pública, eles conhecem, obviamente, o que eu vou falar aqui, que são a questão de a polícia ela deve colocar a matriz SWOT dentro do seu planejamento. O que é a matriz SWOT? É um modelo de ferramenta de gestão que, junto com o PDCA e outras ferramentas, árvore de problema, diagrama de Chikawa, eles vão trazer um grupo de possibilidades de melhoria de gestão. A matriz SWOT ela analisa 4 fatores interessantes. Qual é a sua fraqueza? Quais são as suas oportunidades? Quais são as suas forças e quais são as suas ameaças? Então, se a polícia não souber onde está a sua força, não souber onde está a sua oportunidade, onde estão as suas fraquezas e o que ameaça, ela não consegue fazer um planejamento integral. Mas uma das coisas, das oportunidades que a polícia tem e uma das forças que a polícia tem e não usa é a força da sociedade. Se valer dos prestígios de quem tem força na sociedade, para que, somando forças com a organização policial, eles possam enfrentar o poder político, enfrentar as problemáticas locais. 8º princípio. Sempre reconhecer a necessidade da estrita aderência às funções executivas da polícia, abstendo-se mesmo de sequer parecer usurpar os do poder judiciário, e de vingar indivíduos ou Estado, e de autoritariamente julgar a culpa e punir os culpados. Isso é uma coisa interessante, né? O sistema jurídico, brasileiro, ele está em descrédito. As pessoas não confiam mais nas leis e o pior, não confiam mais nos juízes. Veja como que é interessante, né? Eu torço para o melhor time, para mim, que tem no Brasil, Palmeiras. Quem discordar, já deixa aí anotado que discorda para que eu possa bloquear você no meu Facebook. Beleza? Então vamos lá. Então o que acontece? Olha, eu não sei o nome dos 11 jogadores do Palmeiras. Sei de 1, 2. Não, sabe por quê? Pô, eu sou aquele torcedor que eu tenho tanta coisa para fazer, de vez em quando eu entro na televisão, assisto e tal, mas tudo bem. Não tem mundial, não tenho nada, mas tudo bem, tô feliz. Eu sou um torcedor comum, como o povo é comum. Mas agora quando o povo, veja você pega um servente de pedreiro, não que eu estou desqualificando a atividade, mas estou dizendo assim, em grau de interesse para ele, desse assunto, para um pedreiro, para um padeiro, para um motorista de táxi, para um camarada que está na área operacional ali, ele sabe de cor o nome dos 11 ministros do Supremo. Meu amigo, quando o povo começa a saber o nome dos 11 ministros do Supremo
e como eles julgam, nós temos duas coisas aí embutidas. Ou o povo é altamente politizado e conectado com os assuntos de interesse do Estado, da nação, ou esses caras estão numa mídia tão baixa que o povão está conseguindo acessar, e quando se fala em ministro Alexandre de Moraes, tem cara que quer matar o camarada, tem cara que não sei o quê. Quando fala em Gilmar Mendes, quando se fala em Dias Toffoli, Luiz Barroso, quando se fala no nome do ex-ministro lá, Sérgio Moro, que tava lá, era ministro lá, era juiz lá em Curitiba. Então, quer dizer, quando o nome de um juiz começa a transitar na boca do povo, é porque o seu nome está na mídia que o povo acessa. Entende? E aí vamos dizer, não é lá uma mídia muito qualificada, muito depurada. Então, significa o que dizer? Que esse sistema que está desacreditando os juízes e desacreditando a lei, traz ao povo o ideal, né, ou o ideário de um pensamento em trazer para si o poder de vingança. Já que o Estado não resolve, eu mesmo vou fazer. O cara entrou, você pegou um cara roubando, o que você vai fazer? Vai linchar. Todo mundo ali chutando, até o cidadão comum que nunca cometeu crime, tá indo pro trabalho, aí ele tá lá no ponto de ônibus, passa um camarada lá, tenta roubar ele, e de repente ele consegue entrar em luta corporal com o ladrão, consegue levar uma vantagem, todo mundo que tá ali no ponto já começa a chutar o cara, tal, que não sei o que, até morrer. Por quê? Vingança. Ela é a função primitiva do homem, né? O homem é lobo do homem. Já foi colocado isso por Locke, né? Já temos na fundação do Estado a questão de que o Estado tem que proteger a sociedade, né? Esse mesmo Estado para qual ele foi fundado, mas ele não faz. Então o cidadão busca para si aquilo que chamam de vingança, né? O direito à vingança. E o policial também. O policial está todo dia trabalhando no setor, todo dia trabalhando, pegando aquele mesmo nóia, aquele mesmo ladrãozinho de carro, e ele levou para a delegacia 10 vezes, saiu 10 vezes. Tem vezes que ele estava na delegacia lá, esperando o BO dele, o ladrão já tinha saído, ele continuou lá no DP esperando ser liberado. E aí ele começa a entender que o sistema não está funcionando, não adianta mais levar. O que vai acontecer? A justiça paralela. Vai tentar resolver aquilo de uma forma paralela, surge daí as milícias, surge daí os grupos de extermínio, e aí essa prática de ser policial, promotor e juiz numa pessoa só passa a ser quase como uma cultura a ser internalizada. E finalmente o nono princípio de uma polícia moderna, o Sir Robert Peel fala sempre reconhecer que a comprovação da eficiência policial é a ausência de crime e desordem, e não mostra as variáveis de ações policiais no trato com eles. Isso aqui você tem que recortar, escrever 3.000 papeizinhos, o item 9 do Robert Peel, enrolar e fazer cada político engolir isso sem água. Porque